do capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Trabalhadores do Senhor, segundo o Espírito da Verdade. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. As suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada, porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Deus ajuda os homens através dos homens. Todos aqueles que se encontrarem receptivos e disponíveis de boa vontade para poderem traduzir a vontade amorosa do Criador, tornam-se, por esse motivo, seus trabalhadores. Trabalhadores na vinha, que é aqui todo o planeta, onde o próprio Cristo, sendo o Senhor do mesmo a nível espiritual, veio precisamente para nos ajudar a dirigirmos-nos para o Pai e a tomarmos consciência daquilo que é a finalidade da nossa presença no mundo, assim como também o que é a nossa essência divina e qual a sua finalidade. Então, ao largo dos séculos, o ser humano, no seu processo lento de evolução moral, tem vindo a realizar uma jornada onde a presença dos espíritos benfeitores, encarnados e desencarnados, nos têm orientado em seu nome, de modo a que nós possamos realizar a aprendizagem que nos é indispensável para nos habilitarmos a tornarmos espíritos bem-aventurados um dia. Então, o que acontece é que desde a primeira hora existem trabalhadores de uma forma assim mais definida, que, à luz da doutrina espírita, colocamos como sendo Moisés e os primeiros profetas, na medida em que, através do legislador hebreu, nós vemos chegar à Terra a lei divina na forma da justiça. Temos os 10 mandamentos que continuam presentes porque são de origem divina. Todos os demais ensinamentos e leis que o próprio Moisés legislou eram de caráter humano e temporal, únicos, necessários para poder disciplinar e, ao mesmo tempo, conduzir de uma forma social aquele povo que esteve 400 anos sob o jugo do Egito e que ele tornou-se o libertador. Então, com Moisés e com todos os profetas, nós vemos a chegada dessa justiça. Depois, nós vamos ver Jesus trazendo a mensagem principal, a mais difícil, aquela que é a essência da nossa vida e que, muito bem, materializou e sintetizou Deus junto a nós, o amor.
Então Jesus surge para nós como o Espírito do amor. É Ele o amor não amado. O verdadeiro amor, aquele que é incondicional, capaz, do alto da cruz, poder nos conceder a lição do perdão, procurando sensibilizar-nos para aquilo que é essencial da nossa vida, que é precisamente aprender a amar. Por isso ele sintetiza toda a lei de Moisés e os respectivos ensinamentos dos profetas até ele, mais ou menos 1700 anos, ele sintetiza em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, o primeiro mandamento e o maior, e o segundo, semelhante, amar ao próximo como a si mesmo. Então nós temos aqui a trilogia do amor. Não há como nós podermos sair daqui, porque amar a Deus implica amar o próximo. Ou seja, para amar a Deus, que não vemos, precisamos amar a sua criação. Mas para amar o próximo, verdadeiramente, nós precisamos amar-nos. Então, quando nós amamos o próximo, amamos a Deus, que é o seu Criador. Então, aqui estamos nós, assim, numa espécie de circuito fechado, em que a questão do amor é o denominador comum. E mais, Jesus chega a dizer-nos o seguinte: deixo-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Mostrando aqui a importância do como, o modo, a maneira como Jesus nos amou. Isto é, de modo incondicional. E disse-nos ainda: os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. E o que é interessante é que nós vemos como é que os seus discípulos, de uma maneira geral, pescadores, homens rudes, não instruídos, passam, ao final de um tempo após a partida do Cristo, passam a tratar-se carinhosamente como irmãos. Então é muito interessante nós considerarmos o trabalho incrível que Jesus realizou junto daquelas almas em particular, porque para nós aprendermos a amar, nós precisamos amar. Não basta ficarmos só com algumas noções teóricas. E para isso nós precisamos também ter modelo. E o Cristo foi esse modelo para os apóstolos. Ele não se limitou a ensinar verbalmente. Ele exemplificou. E através deste comportamento, é claro que não tem como não nos influenciar positivamente. E por isso aqueles homens, ao acompanharem o Mestre diariamente, durante aqueles 3 anos da sua missão aqui na Terra, foram sendo trabalhados através das várias situações que iam ocorrendo na vida do dia a dia. Jesus foi lapidando aos poucos aquelas arestas mais ferinas, por exemplo, dos preconceitos. Quando vemos Jesus a acolher a mulher adúltera ou ir comer à casa do publicano de nome Zaqueu, os discípulos na altura ficaram mais ou menos escandalizados. O que é certo, porém, é que Jesus demonstrou a importância de olharmos para a pessoa e não para aquilo que a pessoa faz. E nestes 2 casos,
Inclusive, ambos fizeram profundas transformações e foram tocados profundamente pela mensagem e pelo exemplo de Jesus. Então, a mensagem principal, que é a mensagem do amor, porque Deus é amor, é o amor de todo o amor, foi bem aqui materializado, exemplificado pelo Cristo. Como ele disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Mostrando a grande identificação, a sintonia em que o Mestre se encontrava com o próprio Criador. Ele chega a afirmar também que o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então Jesus trouxe-nos a mensagem do amor. E de lá para cá, a terra nunca mais foi a mesma. O Cristo, na sua grandeza espiritual, foi tão grande, que não coube na história. Dividiu-a antes e depois de Cristo. A maneira como ele passou entre nós, ainda hoje, é motivo de grandes reflexões e até discussões. Claro que quando se entram em discussões, no sentido de discutir, procurando impor, exigir, criticar o outro, o Cristo já lá não está presente. Todos nós sabemos isto. Mas é motivo de discussões no bom sentido, na medida em que a mensagem do Cristo, hoje vista por muitos psicólogos como o maior psicoterapeuta da humanidade, na medida em que a sua mensagem foi dirigida aos espíritos eternos que nós somos, muitos corpos, mas a mesma alma que ao longo dos séculos temos vindo a realizar a nossa viagem interna ao encontro de Deus. Todavia, os missionários do Cristo estiveram sempre presentes. O Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Chico Xavier, chega a afirmar que homens como Buda, Zoroastro, Lao Tse, Confúcio, Sócrates, que ainda hoje foi aqui referido, o filósofo, foram todos mensageiros do Cristo, emissários do Cristo. E de lá para cá continuam a existir, a estarem conosco. O querido médium Chico Xavier também teve a oportunidade de dizer-nos que não tem havido nenhum século após a presença de Jesus na Terra sem que um dos seus apóstolos reencarne na Terra. Isto para mostrar como o amor de Deus por nós não tem dimensão. Querendo verdadeiramente que todos nos tornemos espíritos felizes, mas aquela felicidade que não tem objeto, que não tem nada de condicionamento exterior, aquela que vai de dentro para fora e não a que vem de fora para dentro. E de lá para cá, o próprio Cristo encarregou-se de ser Ele mesmo o portador da informação que hoje também aqui foi deixada pela querida companheira Virgínia na sua palestra. Na última ceia, o Mestre dirige aos seus discípulos, afirmando: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai para vos enviar um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que estará eternamente convosco, embora que não o vejam. E este Espírito da Verdade, este outro Consolador,
surge na Terra em meados do século XIX, mais propriamente em Paris, através da publicação de uma obra que é o Livro dos Espíritos, que tem um autor, Allan Kardec, que é um pseudónimo do nome Hippolyte Léon Denisard Rivail, o grande pedagogo e emérito professor Hippolyte. A partir daí, com a publicação do Livro dos Espíritos, tinha-se materializado na Terra e tinha-se cumprido a promessa do Cristo. Todos nós, os que nos dizemos espíritas, somos os herdeiros dessa promessa. Estamos hoje com essa responsabilidade da continuação, da divulgação dos ensinamentos do Cristo, ou seja, podermos levar o mais possível a todos quantos possam ombrear conosco no dia a dia a mensagem do Evangelho. E para isso, o principal é a nossa conduta, é a maneira como nós nos relacionamos com os outros, a começar dentro do Instituto do Lar, sem imposições, sem forçar absolutamente nada ou violentar consciências, passarmos a ser nós próprios, aceitando e respeitando o pensamento do outro, mas sempre que possível procurando, através das nossas ações, passar a mensagem do próprio Evangelho. Cá fora, nas nossas outras relações, estejamos do ponto de vista profissional, académico, social, artístico, aonde a vida nos situar, que nós possamos fazer a nossa cota-parte. Estamos todos, assim, convidados a podermos realizar um trabalho de renovação interior, porque é connosco, em primeiro lugar, que tudo começa, e depois tornar-nos instrumentos para que essa mesma divulgação possa ser feita. Aqui, nas casas espíritas, todas espalhadas pelo país e pelo mundo, eis que os ensinamentos do Cristo são divulgados em espírito e verdade, sem rituais, sem dogmas, sem sacerdócio organizado, sem interesses secundários do ponto de vista de qualquer ganho monetário ou outra coisa. E desta forma, os espíritas igualmente nos colocamos na condição de trabalhadores da última hora. Trabalhadores que são convocados a poder colaborar na obra que é do Cristo. A obra é pertença de Jesus. Nós oferecemos-nos de forma voluntária para podermos servir nesta sua vasta seara ou vinha que é o próprio planeta. Então, o Evangelho, ele vai sendo divulgado, apregoado, coração a coração. E à medida que nós vamos sendo capazes de realizar este trabalho de autoeducação, fazendo aqui dentro, conosco, um trabalho de mudança para melhor, como é óbvio, em que nos vamos renovando, deixando para trás aquilo que podemos considerar do homem velho, e através aqui de um outro olhar que os ensinamentos da doutrina nos trazem, e através de um sentir e de uma vivência, nós passamos a colaborar para que a mensagem do Cristo
chegue a um maior número de irmãos possível, para que a mesma possa ser objeto de reflexão, possa ser motivo também para uma interiorização que leve a uma melhoria na relação com o outro. Essa é a grande finalidade. É nós podermos colaborar de modo a que um dia a Terra possa ser reino do Cristo. E para isso, naturalmente, o Cristo reina nos corações humanos. É nele que ele reina. Porque é aí que está simbolicamente o amor. E sabemos, inclusive, que a própria edificação do reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Portanto, quando o amor que o Cristo nos veio ensinar encontrar-se a pulsar no nosso coração, na relação uns com os outros, então aí sim Jesus passará a reinar aqui na terra. Até lá, por enquanto, o seu reino ainda não é deste mundo. Mas sabemos que não há como isso não acontecer. Não há como. A alma é um diamante divino que fatalmente virá à luz. A frase não é minha, é do Espírito Emmanuel, mais uma vez através de Chico Xavier. Então, se a alma é um diamante divino que fatalmente virá à luz, a alma é amor, porque é criação divina. E nós trazemos precisamente esta força das forças, que é o amor, em estado potencial. Todos nós começamos com o amor que temos e vamos acabar com o amor que somos. Procuremos, dentro das possibilidades do que está ao alcance de cada um, vivenciar aquilo que no momento consegue, sem se preocupar demais se está a conseguir amar já verdadeiramente ou não. O que importa mesmo é a intenção e no ato nós sermos nós próprios, na certeza de que ainda estamos em processo de aperfeiçoamento, até que um dia cheguemos então à perfeição. Mas enquanto nos estamos a aperfeiçoar, eduquemos o nosso olhar. Olhemos-nos uns nos outros e vejamos como irmãos espirituais e que estamos todos a estudar os assuntos da alma para podermos nos tornar, então, verdadeiramente, no ato, irmãos espirituais. Estamos a adquirir também conhecimento a respeito do mundo exterior, para que esse conhecimento também nos dê estrutura e nos ajude a uma melhor compreensão de tudo aquilo que a vida em si se constitui e que precisamos de aprender. Agora, mais importante do que o próprio conhecimento lá de fora é o conhecimento cá de dentro. Ou seja, do nosso mundo interno, este universo interior que precisamos desbravar e que se ainda nos apresenta num misto de luz e de sombra, para que a claridade seja cada vez mais acentuada à medida que ganhamos consciência de nós próprios e passamos a fazer parte desse grupo cada vez maior dos servidores do Evangelho,
predispondo-se, em nome do Cristo, a realizar todo um trabalho junto de irmãos mais necessitados, para que o amor possa materializar-se também através de nós, através da caridade. Então a mensagem do Cristo é uma mensagem central para as outras duas mensagens, porque a mensagem do Consolador prometido por Jesus ou do Espiritismo é a mensagem da verdade. Então nós temos, com a presença da doutrina, que é uma espécie de sol nas nossas almas, procurando ajudar-nos a pensar melhor. E à semelhança de Jesus que fez conosco, a doutrina está conosco para nos ajudar a renovar a nossa vida mental, a podermos pensar de uma forma diferente, ou seja, a pensarmos pelo espírito e não através do corpo. A vida, através de Jesus, ganha um outro sentido, que é precisamente, por exemplo, desprendimento é o caminho para a verdadeira posse. Então este é um outro olhar. Este olhar que Jesus nos trouxe é um olhar diametralmente oposto àquele que nós conhecemos da sociedade laica, secularista ou materialista. Sabemos que as coisas do corpo têm uma dimensão quantitativa, enquanto que as do espírito têm uma dimensão qualitativa. Não misturemos uma coisa com a outra. Não é a quantidade, é a qualidade. Inclusive, quando nós falamos, porque falamos, eu dizer gosto muito de ti, ou eu amo-te muito, ou eu quero-te muito, este muito está a mais. A gente usa, mas ele está a mais. Porque no amor não há um muito nem um pouco, há um amor, ponto. Não há dimensões quantitativas. Isso é na dimensão a nível físico. Termos mais ou termos menos. Pesa mais ou pesa menos. É mais alto ou é mais baixo. Agora, quando entramos na dimensão do espírito, esse muito, esse pouco desaparece. Mas estamos a aprender, e a aprender principalmente o mais difícil de aprendizado na escola da vida, que é amar. Mas essa é a nossa grande finalidade. Nós fomos criados pelo amor e para o amor. Então, ao longo dos séculos, nós temos recebido a intercessão da presença de espíritos amigos que, em nome de Jesus, têm procurado nos educar espiritualmente. Alguns também a nível intelectual, artístico, tudo concorrendo para que nós possamos ir nos libertando aos poucos da ignorância, dos nossos estados de inconsciência e caminharmos na direção do conhecimento, mais tarde da sabedoria e também da claridade ou do amor, como quisermos. Quando temos presente que Jesus continua sempre a acompanhar-nos ao longo dos tempos, desde o início, e que vai ficar até o fim. Ele próprio nos disse. Então façamos a nossa parte, cada um de per si, dentro daquilo que lhe é possível. Permitamo-nos disponibilizarmos-nos, abrir-nos um pouco mais na direção do outro,
e sirvamos. Essa é a grande finalidade da vida. Não foi também o Cristo que nos disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Porque as pessoas maduras, psicológica ou espiritualmente, as pessoas mais conscientes, são as que mais trabalham, são as que mais servem. E podemos estabelecer uma pequena comparação rapidamente com o que acontece entre os pais e os filhos quando são crianças. Quem trabalha, quem faz tudo, são os pais. Então, quando nós crescemos interiormente, amadurecemos interiormente, expandimos a nossa consciência, à medida que todo este processo de desenvolvimento interior vai acontecendo, não temos como não trabalharmos, não servirmos cada vez mais. Um acompanha o outro. Um processo acompanha o outro processo. É uma consequência natural. Então, quando nós ainda estamos muito centrados em nós e ficamos a cuidar exclusivamente da nossa vida e da nossa família, que é a questão principal, atenção, mas não saímos de nós na direção de algo mais, à partida isso significa que nós precisamos de crescer um bocadinho mais. Porque está na hora de nós começarmos a dar à vida algo mais de tudo aquilo que a vida já nos deu até agora. Desde que chegamos aqui à Terra, recebemos imenso, a começar logo pelo acolhimento dos nossos pais. E depois de todo o auxílio, de toda a orientação, de todo o apoio que fomos recebendo na família alargada, a nível das escolas, professores, colegas, etc. Então nós temos recebido muito da vida. E a vida é uma troca. Quanto mais nós passarmos a dar à vida, mais ela nos vai devolver. Porque é da lei que nós só possamos colher de acordo com a natureza da nossa semeadura. Então que Jesus possa continuar a inspirar-nos, tal como até hoje, para que nós possamos fazer a nossa parte. Contribuirmos no sentido de servirmos, inclusive dentro do próprio lar. É um ato de serviço e de que maneira? E irmos aos poucos aqui alargando a nossa ação de trabalho para irmos para além da nossa família consanguínea e adentrarmos na grande família espiritual.